dela, que ela vai transmitir para a tua igreja, Senhor Deus. Obrigado, Deus, que o Senhor abençoe grandemente a vida dela, com muita saúde, com muito entendimento, com muita paz. Que o Senhor conceda, Deus, a bênção, a graça e a vitória na vida dela, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. A irmã aqui fazendo do jeitinho dela, né? O Senhor usa cada um do seu jeito, da sua maneira, né? Gostaria de pedir para os irmãos ficarem de pé e abrirem as suas Bíblias no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 22. Eu também já agradeço pela minha oportunidade, né? Quando a irmã Alessandra chamou, não tinha ainda uma palavra no coração, mas o Senhor é que vai preparando todas as coisas, né, no decorrer dos dias. Amém? Então vamos lá. Jesus anda sobre o mar. Imediatamente após, Jesus insistiu com os seus discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Os irmãos podem se sentar. Nós vamos falar um pouquinho, né, desse capítulo. O que antecede, né, um pouco dessa fala de Jesus aos discípulos é a multiplicação dos pães, né? Então ocorre um milagre que é a multiplicação dos pães, porque após a morte de João Batista, né, Jesus se retira para orar e as multidões descobrem onde Jesus está. E eles vão atrás de Jesus. Jesus fica compadecido daquela multidão, né, cura muitos e também os discípulos queriam despedir a multidão. E Jesus fala para ele: dai-lhes vós de comer, né? Pede para eles dar de comer. E aí eles falam: olha, mas nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. E Jesus fala para eles: Jesus dá graça, ora, e começa então a multiplicação e distribuir ali para a multidão. Os discípulos começam a distribuir e ainda há bastante sobra no qual eles guardam. E a Bíblia diz que ali é alimentado 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então os discípulos presenciam esse milagre de Jesus e após presenciar esse milagre, entramos nesse versículo no qual eu li. Jesus insiste com os discípulos para que eles entrem no barco e vá para o outro lado. Ali Jesus dá a primeira ordem, né, na qual os discípulos cumprem ali, entram no barco e começam a ir para o outro lado. E assim também às vezes acontece nas nossas vidas. O Senhor nos dá uma palavra, nos dá uma ordem e a princípio a gente não entende ainda o que está acontecendo. Mas nós devemos aprender aqui com os discípulos a primeira lição, a questão da obediência. Então Jesus, ele insiste, os discípulos vão e ele mesmo despede a multidão e sobe para orar. E aí a Bíblia diz que ele sobe para orar, mas os discípulos vão, né, no barco conforme ele havia ordenado, e pelo tempo que ele fica ali em oração, o barco já vai caminhando distante da onde ele estava. E Jesus, ele vai ao encontro dos seus discípulos, mas antes dele chegar, os discípulos estão enfrentando um vento muito forte e uma ação contrária no barco, né? Como aqui a Bíblia diz, pois o vento, sendo fustigado pelas ondas, então sendo ali os discípulos, o barco sendo balançado pelas ondas e um vento forte contrário contra aquele barco, né? Então assim, a gente entende aqui que mesmo quando estamos sob
significa que nós vamos experimentar ainda o sobrenatural, o mais profundo do Senhor. Então Jesus ele convida os discípulos aqui para se aprofundar no conhecimento sobre Ele, conhecer um pouco mais de quem Ele é. Então diz que na quarta vigília da noite, por volta aí de 3 horas da manhã em diante, já quase perto de amanhecer, Jesus começa a andar sobre as águas e vai ao encontro dos discípulos, né? Ele sabe o que está acontecendo e ele vai ao encontro dos discípulos. E quando os discípulos veem Jesus de longe, eles ficam atemorizados. Imagina que o vento já estava contrário, né? A situação assolando o barco, e eles sentem medo, porque eles olham e acham e pensam ser um fantasma. Aquela hora da madrugada, de longe, alguém andando sobre as águas, né? E aí, fica aqui uma reflexão também para nós, porque assim, quando nós deixamos para olhar Jesus apenas de longe, né, como esses discípulos estavam vendo Jesus de longe, parecia um fantasma, né, nós temos medo. Por quê? Porque só a presença de Jesus é que nos traz confiança. Então eles estavam aqui com medo, eles estavam atemorizados, porque Jesus estava distante, mas Jesus vinha andando ao seu encontro, mas eles não conseguiam ter nitidez sobre a presença de Jesus, porque Jesus estava distante. Jesus precisa estar perto de nós, nós precisamos ter essa proximidade com Jesus, que é o que nos traz segurança. Então, nós vemos que eles haviam experimentado, né, o milagre anteriormente, que era o milagre da multiplicação dos pães, mas esse milagre não tirou os seus medos, né? Mas apenas a presença de Jesus no barco foi o que fez cessar o medo. Então Jesus vem caminhando ao encontro e fala: não temas, sou eu. E aí Pedro fala: então, se é o Senhor, manda ir ter contigo. Ele fala: vem, né? E Pedro tem essa ação de ousadia de ir ao encontro de Jesus. Mas nós vemos na sequência que após ele ir para Jesus, e aí vamos ler aqui no versículo do 28 ao 30, diz assim: ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Então nós vemos Pedro aqui andando na direção de Jesus, né? Ele desejou estar perto de Jesus e desejou viver o mais profundo que Jesus tinha para ele, e ele se lançou em ousadia. Mas logo veio esse vento, e esse vento tirou de Pedro naquele instante a fé que estava depositada em Jesus. E aí nos leva a pensar um pouquinho sobre isso. Quando nos aproximamos de Jesus, e às vezes algumas situações vêm para nos roubar a fé em Jesus. Então essas situações que representam esse vento contrário, que muitas vezes vêm para nos tirar a fé de Jesus. Então às vezes são situações de medo, traumas, enfermidades e outras coisas mais que vêm querendo nos roubar a fé em Jesus. Então situações que vêm como vento e externamente, mas nós não podemos deixar que os ventos externos saltem para dentro do nosso interior, nos trazendo uma frieza na fé, uma frieza com relação a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E aí quando nós vemos que Pedro ele teve esse momento de oscilação da sua fé, mas ele recorreu ao lugar certo. Ele pediu a Jesus: salva-me. E nós, quando passamos pelos ventos da vida, devemos ter esse posicionamento. Se está faltando fé, recorra ao autor e consumador da fé. Diga a ele: salva-me, Senhor. Mas nós não podemos
é se aprofundar no conhecer daquilo que Deus tem para as nossas vidas, para que nós venhamos crescer em fé e caminhar em ousadia na presença do Senhor. E continuando aqui, ele diz assim, no 31, imediatamente, Jesus estendeu a mão imediatamente e segurou-me e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E assim ambos entraram no barco e cessou o vento. Então, às vezes, na hora do vento, a gente pensa que Jesus está longe. Talvez aqui, no caso dos discípulos, porque estava muito escuro, eles estavam vendo Jesus muito longe, parecendo um fantasma. Mas às vezes, na hora dos ventos, a gente pensa que Jesus está longe, a gente oscila na fé. E aí, aqui mostra que Jesus o atendeu imediatamente. O Senhor, ele chega no tempo exato, ele não chega atrasado, ele chega no tempo exato, mas nós, às vezes, pelo desespero, queremos antecipar essa presença, essa ação do Senhor, mas ele imediatamente, ele levantou a mão, ele segurou a Pedro, e ele ali restaurou a fé de Pedro, e assim entraram no barco, e aquele vento se cessou. E esse é o convite de Deus para que nós possamos a cada dia nos achegar mais perto dele, porque só quando estamos perto de Jesus nós crescemos em fé, mesmo que os ventos são contrários. E aí, pensando um pouquinho nesses ventos contrários, quando estamos no mar do reino de Deus, no mar espiritual, no caminho do Senhor, existe em si o reino das trevas, existe um vento muito forte contrário ao nosso barco, existe sim uma sociedade no sentido de uma ação que anda na contramão de Deus. A gente vê esse vento contrário, é a ação que muitas vezes anda na contramão do barco de cada um de nós que andamos na presença de Deus. Por quê? Porque nós estamos andando no reino de Deus e na contramão do mundo, na contramão do sistema de valores que vão contra os valores de Deus, que vão contra os valores espirituais, que vão contra a vontade de Deus. Então o vento se levanta, mas é muito importante a gente entender que nós estamos do lado de Deus, e a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Por isso nós não podemos perder o foco, perder a fé, perder os olhos de Jesus, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, por aquele que nos amou. E às vezes o mundo, ou o sistema que nele opera, pode achar que está sendo livre, mas a pessoa só é livre mesmo quando está em Jesus. Por quê? Porque é livre do pecado, é livre das amarraduras do pecado, porque Jesus é aquele que nos faz livre, Nós vemos que só a proximidade de Jesus, só essa experiência com Jesus faz com que os discípulos acalmem o seu coração. E só a cada dia nós nos aprofundando no conhecimento sobre Deus, no conhecer Jesus, quem é Jesus, é que faz com que nós venhamos crescer em fé. E nós vamos pensar um pouquinho sobre quem é Jesus, usando o versículo que o descreve, antes aí dele nascer, que é Isaías 9, versículo 6, que fala a respeito de Jesus, dá uma pequena descrição da Bíblia. Em outras partes ela descreve também, mas esse versículo ele fala um pouco de quem é Jesus, e nós vamos mergulhar um pouco mais em quem é Jesus. Aí o versículo 6 diz assim: afinal, um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Glória a Deus. Então nós vamos
ver todo o processo, né, desde aí do nascimento, o seu crescimento, para aprender tudo, né, se sujeitou, como diz a Bíblia, se esvaziou, né, fazendo humilde em forma de servo, e para que fosse experimentado nas dores e passasse por todos os processos, que, como diz o livro de Hebreus, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, porque antes ele passou por todos os processos de dores, de sofrimento, todas as coisas ele experimentou e ele passou, e por isso ele se compadece de nós, por isso ele sabe quais são as nossas dores. E Jesus, ele fez isso para nos dar exemplo, para que nós pudéssemos nos esvaziar de nós no nosso dia a dia, para que nós pudéssemos nos encher do Senhor, da capacidade, da sabedoria, das coisas que vêm de Deus. Ele nos deu esse exemplo, porque nós vemos que nos dias atuais, o mundo, né, induz a cada um de nós a estarmos no centro da nossa vida, a só nossa vontade prevalecer, a não mudar de opinião, a achar que está sempre certo. Mas nós devemos olhar para Jesus. Ele veio como um menino, se fazendo de servo, se humilhou, se sujeitou à vontade de Deus, para que nós pudéssemos nos espelhar nele. E aí, complementando, um filho se nos deu. Deus deu o seu filho. Por amor, Deus deu o seu filho para quê? Para que cumprisse o seu plano de salvação, para que pudesse nos alcançar. Então Jesus veio, passou por todos os processos de aprender a falar, ouvir, caminhar, todas as demais coisas, se sujeitando, e depois ele, aí como filho, sujeitou ao plano do Pai, que foi entregar a vida por nós ali na cruz do Calvário. Olha que tremendo. E continuando, fala: o governo está sobre os seus ombros. Que governo é esse? O governo sobre a vida. Jesus veio para nos mostrar a vida. Nós estávamos mortos em nossos pecados, nossos delitos, e o Senhor veio para nos mostrar a vida. Antes éramos escravizados pelo pecado, o pecado era o nosso Senhor, o pecado dizia o que nós deveríamos fazer, e agora em Cristo nós temos essa nova vida, e esse governo que não é mais o governo do pecado, mas é o governo que Jesus carrega sobre os seus ombros, é o governo de Cristo que está sobre nós. Por isso que é importante nós nos aprofundarmos nesse conhecimento sobre Cristo, sobre Deus, sabendo que hoje não somos mais escravos do pecado, mas que somos livres. A Bíblia fala sobre isso, que o conhecimento sobre a palavra, ele nos dá livramento. Oséias 6, ele fala sobre isso. Muitos perecem porque falta conhecimento. Então nós devemos nos aprofundar sobre o conhecimento de Deus, sabendo que não somos mais escravos do pecado, não devemos mais nos render ao pecado, mas agora vivemos sob o governo de Cristo e somos livres em Cristo. E aí ele fala sobre esse conselheiro maravilhoso. Ninguém deu conselho ao Senhor, ninguém ensinou, ninguém disse a ele que fizesse esse plano tão maravilhoso que é o plano da salvação. Mas ele mesmo sabia em todas as coisas, a sabedoria residia nele. Ele mesmo, no seu próprio conselho, tinha a sabedoria no qual criou esse plano, no qual nós olhamos para ele e dizemos: é maravilhoso, ficamos maravilhados. Ninguém poderia criar um plano como esse para alcançar a todos nós, a não ser o nosso Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus, se rendendo à vontade de Deus. E continuando aqui, diz que Ele é um Pai da eternidade. Através dessa entrega de Jesus na cruz, Ele nos abriu a porta do céu e a
porta da eternidade. Nosso salário, o salário do pecado, o salário das nossas obras era a morte da separação de Deus, a morte da comunhão com Deus, mas Deus nos trouxe, através de Jesus, vida e vida eterna. Ele nos abriu essa porta que é a porta da eternidade. E príncipe da paz, ele veio para resolver as nossas guerras. Nosso pecado nos fazia inimigos de Deus. Nosso pecado nos tornava adversário de Deus, mas através de Jesus fomos reconciliados e passados agora a ser filhos de Deus. Isso nos traz paz, não é uma paz como o mundo dá, uma paz que é só quando está tudo bem. Não, é uma paz mesmo quando tem dificuldades, mesmo quando tem circunstâncias difíceis. É uma paz que excede a todo entendimento. Ele é o príncipe da paz, ele é o que nos conduz à paz, ele é o que nos conduz à eternidade, ele é que faz com que os nossos olhos estejam maravilhados. E é isso que Jesus chama os discípulos para um convite mais próximo, né? E eu não falei do Deus forte, o poderoso, porque eu vou usar justamente esse texto de Mateus para falar sobre isso. Nós vemos, imagina, Jesus andando sobre as águas. O Deus Todo-Poderoso andando sobre as águas. O Deus Todo-Poderoso que está indo na direção do vento. Olha o quanto Ele é poderoso. O Senhor tem todo o poder. Quem de nós consegue andar? Não é sobre um nível raso, não. Era sobre as águas do mar. Olha o quão poderoso Ele é. O quão poderoso em milagres. O quão poderoso em obras. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos isso, um Deus poderoso, mas um Deus que quer nos levar a nos aprofundar no conhecimento sobre Ele, sobre a sua grandeza, sobre a sua paz, sobre sobre a eternidade, sobre os seus conselhos, a ficarmos maravilhados, a estarmos debaixo desse governo que é dele, a não precisarmos mais viver escravos do pecado. Nós não somos escravos das circunstâncias para sermos felizes, mas nós temos um governo que é o governo de Jesus. Nele reside a nossa alegria, nele reside a nossa força, nele reside a nossa esperança. E é essa palavra que eu tenho para essa noite. E aí no finalzinho, diz assim no versículo 33: então os que estavam no barco adoraram, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Olha só, eles começaram vendo os milagres, e os milagres não tiraram o medo, mas estar perto de Jesus, ver o seu poder, ver a sua grandeza, tirou os seus medos e fez com que os olhos espirituais fossem abertos para que eles enxergassem quem realmente é Jesus. Jesus veio para nos levar a um nível mais profundo.
que Ele tem para nós, entendendo que Jesus é a solução, Jesus é a resposta. Eu gostaria de pedir para os irmãos ficarem de pé, para nós orarmos em cima dessa palavra, porque assim, o que o Senhor falou muito forte ao meu coração foi sobre isso, sobre muitas vezes estarmos de longe vendo ao Senhor apenas como um fantasma, estarmos de longe vendo apenas o Senhor como um fantasma, estarmos olhando apenas para os milagres, mas o Senhor Ele quer nos levar a níveis mais profundos de conhecimento sobre Ele mesmo, sobre quem Ele é, sobre esse príncipe da paz, sobre esse conselheiro maravilhoso, sobre este que tem o governo sobre todas as coisas, sobre este que tem todo o poder e toda a autoridade, dada em cima nos céus e embaixo na terra. Senhor, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, pois o Senhor é o Deus que nos conhece, que sabe, Senhor, a cada coração que está aqui nesta noite. Nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, porque é o Senhor que sabe, é o Senhor que nos conhece. Senhor, se por acaso alguém estiver vendo o Senhor de longe, apenas como um fantasma, com medo, Senhor, atemorizado, Senhor, pelos feitos da vida, atemorizado pelas questões da vida, Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor venha nesta noite restaurar a fé. Senhor, se em algum coração feito, Senhor, externo, entrou para o seu interior, trazendo, Senhor, frieza espiritual, trazendo, Senhor, falta de fé. Senhor, Tu és o autor e consumador da nossa fé. Tu és aquele que pode restaurar novamente, que não sejam os traumas, que não sejam as circunstâncias, que não sejam os problemas, que não sejam as dificuldades que nos levam a perder a fé em Ti. Senhor, se estamos de pé porque o Senhor nos levantou como os discípulos imediatamente. Senhor, em Tuas mãos está todo o poder, em Tuas mãos está toda a autoridade, o governo está sobre os Seus ombros e nós estamos debaixo desse governo. E nós sabemos que se há um cuidado do Senhor por nós, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? As adversidades, elas se levantam, Senhor, mas elas não prevalecem, porque Tu és maior que todas as coisas. O Senhor não perdeu o controle, o Senhor continua no governo, Senhor, de todas as coisas, ó Pai, que existem, seja dos feitos internos, seja dos feitos externos, Senhor. Que o Senhor possa tocar, ó Pai, calando, Senhor, esses feitos nessa noite e alcançando a cada coração pelo Teu poder, ó Pai. Tu és aquele que conhece a cada coração, Tu és aquele que sabe o que cada um precisa, Tu és aquele que sabe, Senhor, como acalmar, Senhor, o medo, como acalmar a tristeza, como acalmar a ansiedade, Senhor. Tu podes, Senhor, tocar a cada vida. Nós colocamos tudo diante de Ti e diante desta palavra, Senhor, a qual o Senhor levou os discípulos a Te conhecer mais. Nós queremos Te conhecer mais. Nós precisamos de mais de Ti. Nós precisamos nos aprofundar na Tua presença. Nós precisamos de conhecer mais o Senhor. Aumenta-nos a fé nesta noite.
Eu vejo uma canção que fala assim, né? Se o mar me submergir a tua mão, me traz a tona, respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu nome, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. O Senhor, Deus que nos sustenta com a sua mão, Ele continue a nos sustentar. Que nós possamos cada vez mais conhecer o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode ficar de pé, nós vamos terminar. Só preciso dar uns avisos bem importantes. No sábado agora, no sábado, às 19 horas, nós teremos a nossa conferência missionária. Sábado e domingo pela manhã. No sábado, às 19 horas, lá na Academia Antártica, nós teremos a primeira noite da conferência missionária. Será também a reunião de superintendência no campo de Avaré. Então vamos estar no campo de Botucatu, campo de Avaré, campo de Lençóis Paulistas. Nós vamos receber o pastor Ibrahim, que é um missionário que está na Bolívia. Foi o primeiro missionário a ser enviado pela junta missionária, nossa junta missionária da Missão Desafio. Ele estará conosco, falando dos projetos, ministrando a palavra do Senhor. E no domingo pela manhã, nós também estaremos ali. No domingo pela manhã é somente o campo de Botucatu. Então eu quero te convidar a estar na sábado à noite, domingo pela manhã. Nossa, pastor, mas é puxado, domingo de manhã e domingo à noite. É verdade, é a minha rotina de todo domingo. Essa é assim minha vida. Domingo de manhã e domingo à noite. É puxado? É, mas é bem possível, tá? Então esteja lá, vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos orar no campo missionário, vamos ter informação do campo missionário. E quem sabe, irmãos, quem sabe Deus não chama alguns dos irmãos também para o campo missionário. Amém, irmãos? Amém. Amém? Nós vamos estar lá em nome do Senhor Jesus Cristo. E domingo à noite, se Deus nos der graça, saúde, nós estaremos também aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Podemos orar, podemos finalizar. Deus abençoe as nossas irmãs da ofertar, que dirigiram o culto, que fizeram aqui todo esse momento. Eu amo os corinhos, irmãos. Lembro das nossas vigílias, irmão. Corinho, está tudo certo. Amém? Vamos orar, vamos agradecer em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite, pela tua graça, bondade, favor e misericórdia, pela maneira como o Senhor tem cuidado de nós, tem ministrado a nossa vida, a nossa oração, por todos aqueles que estão aqui nessa noite, por suas casas, lares, famílias representadas. Oramos também para os nossos irmãos que não puderam estar aqui, alguns por motivo de trabalho, alguns por motivo de escola, alguns, ó Pai, por enfermidade e talvez outros por desânimo, mas nós oramos e pedimos a tua graça sobre cada um deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para todos sempre. Vamos dizer todos juntos? Amém. Vamos dizendo a paz do Senhor, paz do Senhor, que Deus te abençoe.